A situação no Brasil chegou a um nível inimaginável. O ministro Alexandre de Moraes, uma figura que tem se destacado como o principal arauto da censura e da supressão da liberdade de expressão, ultrapassou todos os limites da razoabilidade e da legalidade. O que ele fez vai além do que qualquer um poderia antecipar. A decisão de banir a rede social Rumble do país não é apenas um ataque a uma plataforma de mídia alternativa. Não. É uma verdadeira declaração de guerra contra a maior força da direita mundial, incluindo figuras como Donald Trump, que se vê no epicentro de uma luta global pela liberdade de expressão. O impacto dessa decisão reverbera não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, e o que estamos vendo é um golpe direto na soberania da comunicação e na própria essência das democracias modernas. Moraes, sem pudor algum, se apresenta como o árbitro que decidirá o destino das ideias, calando vozes dissidentes e impondo uma censura que ameaça a liberdade de milhões. Como podemos aceitar isso em um país que se diz democrático? Agora você deve estar se perguntando: por que isso é tão grave? O que está realmente em jogo aqui? Prepare-se, porque o que vou te contar vai abrir seus olhos para uma realidade assustadora. A decisão de Moraes não é apenas sobre uma plataforma banida. Isso é muito maior. Estamos falando de uma tentativa direta de calar Donald Trump, um dos maiores líderes do movimento conservador global. O que o ministro fez foi atacar um movimento que vem ganhando força em todo o mundo, uma resistência contra o globalismo e a censura imposta pelas elites. Banir o Rumble não é só calar uma voz dissonante no Brasil, mas atacar uma das maiores ameaças à agenda progressista e globalista. O Rumble não é apenas uma rede social, é uma fortaleza de liberdade, onde milhões de pessoas podem expressar suas opiniões sem medo de serem silenciadas. E ao fazer isso, Moraes está se colocando como um defensor de um regime opressor que visa controlar todas as narrativas. Prepare-se, porque o impacto disso pode ser devastador para o futuro das democracias, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aqui é onde a situação fica ainda mais chocante. Você sabia que, com essa decisão, Moraes está violando flagrantemente a Constituição brasileira? A ação dele contra Alan dos Santos e outros membros do movimento conservador é uma censura sem precedentes. Ao bloquear o perfil de Alan sem apresentar nenhuma acusação formal, Moraes ignora o direito fundamental à defesa. E o pior, ele não apresenta provas de crimes. Nenhuma acusação legítima, nenhum processo formal. Isso é um ataque direto à presunção de inocência, uma das pedras fundamentais do nosso sistema jurídico. Imagine se em qualquer momento alguém pudesse ser calado sem sequer saber o motivo ou ser acusado de um crime de maneira ilegal. O simples fato de um ministro do Supremo Tribunal Federal ser capaz de fazer isso mostra o quão frágil e ameaçada a nossa liberdade realmente está. Isso não é mais apenas sobre um homem ou um grupo. Estamos falando de um golpe contra a nossa liberdade de expressão. E se essa decisão passar impune, o que virá a seguir? O que mais poderemos perder sem sequer perceber? Agora você deve estar se perguntando: como isso é possível dentro de um Estado de direito? Moraes, ao tentar silenciar Alan dos Santos, violou outra norma fundamental: a censura prévia. A censura prévia é um mecanismo que impede que o governo ou qualquer autoridade proíba ou restrinja a liberdade de expressão antes mesmo de um julgamento ser feito. Mas foi exatamente isso que Moraes fez. Bloqueou a plataforma de maneira arbitrária, sem qualquer julgamento prévio, sem um devido processo legal. Ele nem sequer permitiu que a defesa fosse ouvida. Isso é a epítome da ditadura, um governante agindo como juiz e carrasco, sem dar direito de resposta. Ele nem se preocupou em seguir os princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório. Isso não é mais uma simples ilegalidade, é uma afronta aos direitos de todos nós. A decisão de Moraes se torna ainda mais escandalosa quando lembramos que o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130, já havia colocado limites claros sobre essa prática. Não há mais dúvida. Estamos diante de uma tentativa explícita de estabelecer uma censura institucionalizada, em que qualquer pessoa que desafiar o status quo será silenciada sem mais nem menos. E as ilegalidades não param por aí. Vamos agora para a quarta transgressão flagrante de Moraes.
A maneira como ele usou atalhos legais para garantir que sua ordem fosse cumprida de forma acelerada. Ele alegou que a plataforma Rumble foi intimada por meio de seu advogado. Mas, como qualquer especialista em direito pode afirmar, a intimação de uma parte envolvida em um processo judicial deve ser feita diretamente, de maneira pessoal. Essa manobra de Moraes não apenas desrespeita a regra da intimação, como também viola a própria lei processual, representada pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, STJ. E sabe o que isso significa? Que ele, na prática, desconsiderou uma norma fundamental de justiça para garantir que sua decisão fosse executada sem questionamento. Essa atitude de atropelar os procedimentos legais com a intenção de fazer valer suas ordens de forma imediata é exatamente o que estamos vendo. Um uso autoritário do poder judicial. Não importa o que a lei diga, o que importa é que ele quer fazer valer sua vontade, a qualquer custo, sem dar a mínima para o Estado de Direito. Estamos testemunhando o surgimento de uma verdadeira ditadura judicial, onde quem está no poder se acha acima da lei e a legislação se torna apenas um obstáculo a ser superado. Agora vamos para a quinta ilegalidade, que é uma das mais graves de todas. Moraes, de forma absolutamente arbitrária, declarou que a plataforma Rumble estava desrespeitando a soberania do Brasil. Essa acusação, mais uma vez, é completamente vazia e sem fundamento legal. Não houve nenhum procedimento jurídico formal para que isso fosse realmente comprovado. Moraes simplesmente inventou um pretexto, como se fosse uma justificativa plausível para sua decisão de bloquear a plataforma. Mas qual soberania ele está falando, exatamente? O Rumble é uma plataforma de mídia independente que oferece uma alternativa aos monopólios das grandes redes sociais, permitindo que a liberdade de expressão seja exercida sem a censura imposta por outros gigantes do setor. A alegação de desrespeito à soberania nacional, portanto, não passa de uma desculpa esfarrapada para justificar o ataque direto a uma das únicas plataformas que resiste à tentativa de controle da informação. O que Moraes está realmente fazendo aqui é agindo como um cão de guarda dos interesses da narrativa globalista, tentando calar vozes dissidentes que desafiam o status quo. E o mais absurdo é que ele não segue qualquer procedimento legalmente exigido para sustentar essa acusação. Ele apenas impõe sua vontade, sem dar espaço para o devido processo ou o debate público, tudo em nome de uma soberania inventada e manipulada para se encaixar em sua agenda de censura. Agora a coisa fica ainda pior, e é aqui que Moraes mostra sua verdadeira face autoritária e antidemocrática. O ministro alegou que o Rumble estaria cometendo um crime de desobediência, mas essa acusação é uma farsa completa. Um crime de desobediência só pode ser caracterizado quando há uma sanção legal prevista para o não cumprimento de uma ordem. Mas adivinhe, não havia absolutamente nenhuma sanção clara ou legal que justificasse essa acusação contra o Rumble. Isso significa que Moraes, ao acusar a plataforma de desobediência, estava tentando criminalizar algo que não era crime, só para dar um verniz de legalidade à sua repressão. Ele não tem o menor pudor de criar uma narrativa que se encaixe em seus objetivos, mesmo que ela seja uma total distorção da realidade jurídica. E o pior de tudo é que ele usou esse pretexto de desobediência para justificar a repressão contra a liberdade de expressão. O que estamos vendo aqui é uma verdadeira criminalização de atitudes políticas legítimas, onde qualquer um que se opuser ao regime ou à agenda dominante está sendo tratado como criminoso. Isso não é apenas perigoso, é um ataque direto à essência da democracia. E, mais uma vez, Moraes age sem respeitar os princípios fundamentais do Estado de Direito, jogando a legalidade e a justiça pela janela, em nome de um poder desmesurado que ele julga ter. E para completar o espetáculo grotesco, Moraes ainda teve a audácia de afirmar que o dono da Rumble teria incitado o ódio contra o STF. A pergunta que fica é: onde, em que momento, foi realmente cometido um crime de incitação de ódio no Brasil? Onde está o ato criminoso que justificaria tamanha acusação? O que Moraes e seus aliados tentam vender como incitação de ódio não passa de uma simples e legítima recusa em cumprir decisões ilegais,
o que em qualquer democracia séria é um direito inalienável. Desde quando se recusar a obedecer a uma ordem manifestamente ilegal se torna um crime? A resposta é simples: não é crime. O que Moraes fez foi criar uma falsa narrativa para demonizar quem se opõe à sua agenda autoritária. Essa acusação infundada não passa de mais um truque para tentar silenciar a oposição. E, mais uma vez, é um claro ataque à liberdade de expressão. O que vemos aqui não é uma tentativa de proteger a ordem pública ou a paz social, mas sim um jogo político sujo para calar aqueles que fazem críticas legítimas a uma instituição que, longe de ser imune, deve ser questionada e controlada dentro dos limites da Constituição. Moraes usou a acusação de incitação de ódio como um pretexto para enganar a população e continuar sua jornada implacável de cerceamento da liberdade. A verdade é que ele e outros agentes do poder querem garantir que suas decisões autoritárias sejam aceitas sem contestação e qualquer um que se atreva a resistir será tratado como inimigo público. E não é só isso. Como se não bastasse todas as ilegalidades cometidas até agora, Moraes ainda se dá o direito de intimar a Anatel por e-mail, uma prática totalmente ilegal. O que é ainda mais chocante é que ele sabia muito bem que a intimação deveria ser feita pessoalmente, como determina a lei. Ao agir dessa forma, Moraes não apenas ignorou o devido processo legal, mas também deu um golpe no sistema jurídico do país, estabelecendo um perigoso precedente. Quando um ministro da Suprema Corte toma esse tipo de atitude, ele não só desrespeita as leis, mas também enfraquece a confiança do povo na própria justiça. Como podemos esperar que a população tenha fé no sistema se seus próprios guardiões da lei ignoram o básico das normas e procedimentos? Essa intimação ilegal já nasce nula, e o pior é que ninguém parece se importar. Não há repercussão, não há indignação pública. Estamos diante de um caso claro de abuso de poder, onde as autoridades se sentem à vontade para transgredir qualquer regra, pois sabem que não enfrentarão consequências. É um caminho perigoso e autoritário que Moraes está trilhando, e não podemos ignorar os impactos disso em nossa democracia. Agora, chegamos à última ilegalidade, e você precisa entender a gravidade dessa violação. Moraes, ao decidir sobre o bloqueio da Rumble e a censura a Alan dos Santos, comete um erro grotesco. Ele afirma que o caso deveria ser tratado no Supremo Tribunal Federal, um tribunal que, vale lembrar, só pode julgar quem tem prerrogativa de foro. Mas nem Alan dos Santos, nem a plataforma Rumble possuem esse direito. Ou seja, Moraes, além de não ter competência legal para tratar desse caso, ignora completamente os princípios fundamentais da justiça brasileira. Estamos falando de um verdadeiro atropelo à Constituição. Ele age como se as leis não existissem e como se ele fosse uma autoridade absoluta, acima de qualquer regra. Mas não é só isso. O que Moraes não quer que você saiba é que ele tem interesses pessoais nesse processo. Afinal, ele está profundamente envolvido com a perseguição política a Donald Trump e sua rede social, a Truth Social. Portanto, ele está decidindo algo que deveria ser imparcial, com uma clara parcialidade e interesse político. Isso é simplesmente inaceitável. Estamos diante de uma tentativa de manipulação do sistema judicial para interesses próprios, e isso coloca em risco a própria essência da nossa democracia. O STF não pode se tornar uma ferramenta de ataque político, e a sociedade precisa se unir para barrar essa ameaça.